voltando, para a gente encerrar a nossa aula, a gente vai falar, né, nesse outro vídeo, sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. O FGTS ele não é estabelecido na CLT, ele é estabelecido numa lei específica, que é a Lei 8.036 de 1990. Então, é nessa lei que é trazido as formas, né, quais são as questões do saque, que é como se dar o conselho do FGTS, como é que acontece esse órgão de administração. Então, todas as informações sobre as questões relacionadas ao FGTS se encontram na Lei 8.036/90. Eu vou falar para vocês aqui os assuntos mais importantes, que são mais trazidos na militância trabalhista, e peço que vocês façam uma leitura da lei ou a leitura de uma doutrina para aprofundar um pouco mais, porque eu não vou falar para vocês sobre o órgão da administração. Os órgãos da administração e gestão e operação do FGTS, que são coisas mais técnicas, às vezes caem em alguns concursos, mas eu não estou dando aula para concurso, então eu vou dar para vocês a noção do que é o FGTS, qual é a sua alíquota, quais são algumas das causas, as principais causas para saque e a alteração trazida agora em 2019. Então, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nada mais é do que uma poupança forçada feita exclusivamente pelo empregador. Então, é um valor que o empregador deposita numa conta chamada conta vinculada do empregado e ele deposita mensalmente um valor respectivo para o empregador. Ele faz uma poupança para o empregado, ele faz uma poupança forçada, né, para esse empregado por uma conta vinculada. Essa conta vinculada, fala-se por que ela é vinculada, porque esse empregado ele não vai ter direito de mexer nela quando ele bem entender, né? Eu tô precisando de dinheiro, vou lá sacar do FGTS. Não é bem assim que funciona. A alíquota estabelecida é o valor de 8% sobre a remuneração. Vocês lembram que eu falei, quando eu estava falando de remuneração, quando eu falei de adicional de hora extra, eu falei, olha, esse adicional aqui repercute no valor de FGTS. O adicional noturno, ele vai repercutir no FGTS. O adicional de hora extra vai repercutir. Os valores pagos em salários in natura, ele também vai repercutir no FGTS. Vocês lembram que eu falei isso? E eu falei também que comissões, que gratificações, que quebra de caixa, tudo isso, ela incide sobre o FGTS. Essas parcelas de natureza salariais, elas incidem no FGTS. E aí incide nesse momento aqui, ou seja, para esse empregador fazer essa poupança forçada, ele vai colocar 8% do valor da remuneração. Ou seja, o que é remuneração, professora? Salário mais gorjeta. O que é salário? É tudo que é pago pelo empregador. Então, aí você lembra, a gorjeta também incide para a questão do FGTS. Então, é 8% sobre tudo que o empregado ganha, que seja parcela salarial, que tem essa característica de salário, né? A gorjeta, apesar de não ser uma característica, mas faz parte da remuneração do empregado. Então, é 8% sobre o valor da remuneração do empregado. Não é um valor que você desconta do empregado, não, tá, gente? É 8% a mais. Então, se eu contrato um empregado e vou pagar a ele R$1.000, meu contrato, sei lá, é de R$1.000 por mês, eu vou pagar 8% de FGTS, ou seja, eu vou pagar mais R$80 referente ao FGTS desse empregado. Então, esse empregado não vai sair por R$1.000, né? Vai ser 1.080, digamos assim. No caso do aprendiz, ele tem uma alíquota diferenciada. A alíquota do aprendiz é de 2%. Então, só o aprendiz tem essa alíquota de 2%. Existia também essa alíquota para o contrato verde e amarelo, mas como eu disse a vocês, o contrato verde e amarelo, a AMP, ela caducou, então não existe mais a possibilidade de se contratar as pessoas através do contrato verde e amarelo. Estava acontecendo e aí vai caber ao Congresso estabelecer um decreto para regulamentar essas contratações que foram feitas a partir da vigência dessa MP, que não mais está em vigor.
Os valores, eles são corrigidos monetariamente, ou seja, com uma parcela de com juros de 3% ao ano. Então, todos esses valores que eles são depositados, eles devem ser depositados mensalmente, referente ao mês anterior. Esses valores que são depositados, eles têm uma correção de 3% ao ano, né, monetária. E a ACT ou CCT, eles não podem suprir ou reduzir os valores referentes ao FGTS. Quem é que tem direito ao FGTS? Vai ter direito ao FGTS qualquer trabalhador rural e qualquer trabalhador urbano, inclusive as domésticas, tá, gente? Os domésticos também, eles têm direito ao FGTS, como também o avulso, que é um tipo de empregador que vocês fizeram um trabalho sobre, eles também são equiparados ao empregador urbano e eles também têm direito ao FGTS. Quando vocês percebem que eu falo muito assim, o doméstico também tem direito. É porque o doméstico não tinha, gente. O doméstico ele não tinha direito a muita coisa. Até a Emenda Constitucional 72 e a Lei Complementar 2015, a Lei Complementar 150 de 2015. Até então, ele não tinha direito a hora extra, ele não tinha direito a FGTS, né? O FGTS, no caso deles, era facultativo. Ninguém pagava, né? Ninguém pagava FGTS para doméstico, porque ele era facultativo e aí quem que queria pagar mais? Então, era uma classe meio que esquecida mesmo. Eu costumo dizer, até aqui em casa, que e tá todo mundo percebendo, né, a importância do empregado doméstico, principalmente aquelas pessoas que hoje estão trancadas dentro de casa e fazendo toda a parte da limpeza, toda a parte da casa, né, e vendo como dá trabalho, que a gente tem que dar mais valor, né, porque quando houve a emenda constitucional e a lei complementar, porque o FGTS, por exemplo, só foi permitido a partir da lei complementar 150, né, que regulamentou isso. Houve-se toda uma confusão de como é que ia assinar, né? Ia ser ruim para os patrões, né? Ia ser uma demissão muito grande e tudo mais. O próprio atual presidente do Brasil foi o único deputado que votou contra a Emenda Constitucional 72, que estendeu esses direitos às empregadas, porque ficava se perguntando, as pessoas vão viver informais, as pessoas vão ser demitidas, vai pagar hora extra a empregada, vai pagar FGTS, vai pagar adicional noturno a empregada. Então, eles não tinham direito a nada disso, gente, até a Emenda Constitucional 72 e a regulamentação da Lei Complementar 150 em 2015, para vocês terem uma ideia de como esse país é atrasado. Eu espero que as pessoas comecem a dar até um pouco mais de valor agora, depois dessa pandemia, que estão vendo quanto dá trabalho, né? Como é bom chegar em casa e tá tudo arrumado também. E esses trabalhadores são trabalhadores como qualquer outro. Óbvio que uma pessoa física não tem as mesmas condições de uma empresa, e eu até entendo, por exemplo, o pagamento você paga 8%, mas você não paga a multa de 40%, você vai pagando diluída essa multa de 40% todo mês, você paga um valor que é o que se equipara esse 40% no caso de demissão sem justa causa, para o empregado doméstico. Então, assim, há essa possibilidade, diminui um pouco a questão da onerosidade da folha, mas é injusto você tirar todos esses direitos. Me permitem ser adendo que eu acabei de fazer aqui, mas eu acho que eu precisava falar, até porque a aula de doméstico que eu dei para vocês foi por slide, não foi falando assim abertamente. Então, voltando, o FGTS ele é obrigatório e o FGTS tem direito aos trabalhadores urbanos e rurais, inclusive os avulsos também, e inclusive os domésticos. O FGTS ele só vai ser facultativo para o caso de diretor não empregado. É aquele diretor de empresas, normalmente são diretores de SA, que eles não são subordinados a ninguém. Então, assim, eles são os diretores, eles são CEOs da empresa e eles não têm uma subordinação. Aí, nesse caso, o pagamento do FGTS pela empresa, ela é facultativo. Ele é facultativo, tá? Até mesmo o servidor público comissionado, ou seja, aquele servidor público que exerce um cargo de comissão, se esse cargo que ele for exercer não for um REDA, né, não for um contrato como REDA, mas se ele for submetido a CLT, ele também tem direito ao pagamento do FGTS. Como eu disse, o FGTS ele vai incidir sobre as parcelas salariais, então todas aquelas parcelas que eu comentei com vocês na última aula sobre remuneração, que eu dizia inclusive o FGTS, é porque elas repercutem para calcular esses 8%.
Então, os 8% são em cima daquelas parcelas salariais que incorporam ao salário. Não incidido nas indenizatórias, que é a PLR, que é a ajuda de custo, a diária, o prêmio, o seguro-desemprego, né, o PIS/PASEP, que são parcelas indenizatórias. Então, nessas parcelas não vai ter a incidência de FGTS, exceto no caso de aviso prévio indenizado, tá, gente? O aviso prévio indenizado é aquele, a gente vai estudar na próxima aula, é o aviso que eu pago sem você precisar trabalhar. Eu te pago um aviso a mais porque eu te pago um aviso, ou seja, eu te pago um mês de salário, mas você não vai trabalhar, tá? Porque eu não te demiti ali na hora e não quero mais você aqui, então eu te pago um aviso prévio. E aí, esse aviso prévio indenizado, mas ele também vai incidir FGTS. Como também, no caso de interrupção de contrato de trabalho, quando a gente viu aquelas questões de interrupção, que, ou seja, quando há interrupção do contrato de trabalho, há também o pagamento do FGTS. Quando acontece a suspensão desse contrato, não há pagamento de FGTS, né? A suspensão do contrato é aquela quando a gente não tem nem trabalho nem pagamento. A interrupção, eu tenho trabalho, mas eu não tenho pagamento. Eu tenho pagamento, né? A interrupção, mas eu interrompo, mas eu continuo pagando. E a suspensão, eu interrompo, mas eu não faço. A suspensão interrompe a atividade e interrompe também o pagamento. Então, no caso de suspensão, não há pagamento de FGTS, exceto no caso de licença maternidade, no caso de aborto não criminoso, serviço militar obrigatório e acidente após 15 dias, porque os 15 primeiros dias eles são pagos pelo empregado e pelo empregador, e a partir do 15º dia ele é pago pelo INSS. Tá certo, gente? Então, na interrupção eu pago FGTS, na suspensão eu não pago, exceto nesses casos que eu citei. Desculpa que eu perdi um pouco o fio da meada, porque a minha irmã fez o favor de entrar aqui e fez barulho. O FGTS, eu falei a vocês que ele é uma poupança forçada, tá numa conta vinculada à empresa, ou é uma conta vinculada a um empregado, né? Essa conta, eu disse a vocês que ele não tem acesso a essa conta livremente, é por isso que a gente chama de conta vinculada. Ele não usa essa conta de forma livre, mas existem casos em que é permitido que se faça esse saque, o saque desse valor que está lá depositado para o empregado. Quais são esses casos? Esses casos eles são previstos no artigo 20 da Lei 8.036/90. E aí eu peço que vocês façam uma leitura desse artigo 20 e dos novos artigos que foram inseridos em 2019. O artigo 20 ele vai trazer as causas, as razões que podem fazer o saque. Eu vou falar só algumas, porque são várias. Então, para eu não ficar aqui lendo o artigo, eu não sei elas de cor, mas para eu não ficar aqui lendo o artigo inteiro, eu vou trazer a vocês as que são mais comuns, né? Ou seja, um termo de contrato a termo, termo de contrato de trabalho determinado, como eu falei a vocês, há a possibilidade de saque, né? Quando a dispensa sem justa causa. O termo de contrato sem justa causa, que a gente vai estudar na próxima aula, sobre o que é esse termo de contrato sem justa causa, há a possibilidade de saque. Quando há falecimento do empregado, quando se tem 3 anos ininterruptos sem depósito, ou seja, se dá 3 anos sem trabalhar de carteira assinada, não está nenhum depósito, você pode ir lá e pode fazer esse saque. Para comprar casa própria, em questões de calamidade pública, quando você tem uma doença, uma moléstia grave, né, no caso de uma AIDS, de um câncer, você também pode fazer esse saque do FGTS. Em 2009, houve uma alteração feita pelo presidente Jair Bolsonaro, através da MP 889 de 2019. Essa MP ela foi convertida no final do ano, né, em dezembro, na Lei 13.932/2019. Essa lei ela trouxe umas alterações. Ela criou 2 tipos de saque permitido: o saque rescisão e o saque aniversário. E aí cabe ao empregado, a partir de agora, optar se ele quer o saque aniversário ou se ele quer o saque rescisão. Essa lei, né, essa lei 13.000
932 de 2019, ela inseriu o artigo 20A na Lei 8.036/90. Ou seja, você não vai encontrar isso nos livros antigos, tá? Até mesmo no livro do Henrique Correia, ele apenas fala, mas ele ainda fala como se fosse a MP. No do Gustavo Felipe, ele já traz como a lei, né? Eu acho que ele deve ter sido feito agora em janeiro, do Henrique, eu acho que terminou em 2019, e aí ele não fez essa atualização. Mas você pegando a lei no Planalto, ou quem tem um Vadimeco 2020 com fechamento em janeiro de 2020, já tem essa alteração na Lei 8.036, mas tem no site do Planalto, tranquilamente, esse artigo 20A que foi inserido pela Lei 8.036. Então, criou-se esse saque rescisão e esse saque aniversário. O saque aniversário é que você pode anualmente, no mês do seu aniversário, fazer um saque. Você pode sacar um valor estipulado no mês do seu aniversário. Mas se você optar pelo saque aniversário, ou seja, você vai fazer esse saque no mês do seu aniversário, ele não se aplica ao saque rescisão, tá? Quem optar pelo saque rescisão não vai poder fazer o saque no mês do aniversário, só vai poder fazer o saque naquelas questões lá já estabelecidas no artigo 20A, exceto o saque no mês do aniversário. Então, você não vai poder fazer esse saque no mês do seu aniversário, porque existia uma outra MP que acrescentou esse saque anual no mês do aniversário. E aí é o inciso 20 da Lei 8.036. Então, se você optar pelo saque rescisão, você não pode fazer esse saque no mês do seu aniversário. Você pode sacar nas outras hipóteses. E se você optar pelo saque aniversário, ou seja, você vai sacar de forma anual um valor específico, né, um valor determinado, uma porcentagem determinada, aí você não vai poder fazer o saque quando você rescindir o contrato. Ou seja, na despedida sem justa causa, na extinção da empresa, na extinção do contrato a termo e na suspensão do trabalho avulso. Nesses 4 casos, se você optar pelo saque aniversário, você não pode fazer saque, porque você vai sacar anualmente no mês do seu aniversário. Então, o saque aniversário, que é essa novidade que foi trazida pela Lei 13.932, esse saque aniversário, ele é um saque anual, que é feito no mês do aniversário do empregador ou do empregado, e aí você vai sacar um valor estabelecido, né? Todo ano você saca uma porcentagem, então quanto mais dinheiro você tiver, menor é a porcentagem, porque não é pra você sair sacando tudo. Então, aí é uma opção sua, você vai escolher o saque, qual é a forma de saque que você quer, se vai ser saque aniversário ou se vai ser saque rescisão. Em ambos os casos, continuam se pagando a multa de 40% do FGTS. O que é a multa de 40% do FGTS? Quando a gente for estudar verbas decisórias na próxima aula, a gente vai ver que nos casos de dispensa sem justa causa, há o pagamento de uma multa de 40% sobre os valores depositados de FGTS. Então, em ambos os casos, tanto na escolha de saque rescisão, quanto na escolha de saque aniversário, quando há dispensa imotivada, a multa de 40% do FGTS. Tá certo, gente? Fora isso, eu quero falar com vocês sobre a questão da prescrição. Então, a gente falou aqui o que é o FGTS, quem tem direito a ele, qual é a porcentagem que é de 8%. Eu esqueci de dizer a vocês quando é que é pago esse valor. Ele é pago até o 7º dia do mês subsequente. Então, pago esse valor de FGTS. A gente viu as possibilidades de saques que estão previstas no artigo 20 e a gente viu que houve uma alteração na criação de alguns artigos e alguns artigos inseridos através da Lei 13.932/2019, que foi a conversão da MP 889 em 2019 e que criou o saque aniversário e o saque rescisão. Saque aniversário a um saque anual, um valor de uma porcentagem, e aí eu não posso sacar no caso da rescisão, né? Quando há rescisão, eu não posso fazer o saque, porque eu já saco anualmente um valor. E o saque rescisão, eu não posso fazer o saque no mês
do aniversário, tá? Então, um, óbvio, exclui o outro. Quando a gente fala de prescrição, a gente está falando de quando é que essa pessoa, até quando se pode pedir, né? Até quando esse direito ele existe, essa pretensão de pedido existe. A prescrição trabalhista, ela está prevista no artigo 7º da Constituição Federal. E ela vai falar o seguinte, que existe uma prescrição de 2 anos, né? Uma prescrição bienal de 2 anos a contar da extinção do contrato de trabalho. Então, a prescrição prevista na Justiça do Trabalho é 2 anos a contar da extinção. Se eu terminei meu contrato hoje, 11 de junho, eu terminei o contrato de trabalho 11 de junho de 2020. Eu tenho até 2 anos para entrar na Justiça, 11 de junho de 2022, tá? E eu só posso cobrar os 5 anos anteriores. Se eu demorar 2 anos para entrar na Justiça, eu vou perder 2 anos do meu contrato se eu trabalhei mais de 5 anos. Tá, gente? Porque ele vai retroagir se eu trabalhei, né? E aí ele desconta. Por quê? Porque eu só posso entrar... Eu tenho uma prescrição bienal, que é 2 anos para entrar na Justiça a contar da extinção do contrato, e eu só posso pedir os valores referentes aos últimos 5 anos da relação trabalhista. Tá? Então, ela é bienal e quinquenal. Ela é bienal para que eu possa entrar na Justiça a partir da extinção do contrato de trabalho e eu só posso cobrar os 5 últimos anos. Se eu demorar 2 anos e trabalhei mais 5 anos, ele vai descontar. Tá? Aí, no caso, eu só vou cobrar 3. Se eu não trabalhei 5 anos, aí eu respeito os 2 anos e cobro tudo que tá faltando lá. Mas se não, se eu trabalhei mais do que isso, mais do que 5 anos, ou se eu trabalhei 5 anos, o ideal é entrar imediatamente para que não tenha prescrição daqueles valores referentes, né? Porque eu só posso cobrar os últimos 5 anos. Antigamente, o FGTS ele tinha uma prescrição trintenária, ou seja, você podia cobrar, você tinha que entrar com 2 anos, mas você podia cobrar os 30 últimos anos, os 30 anos para trás do FGTS, né? Era a prescrição trintenária, mas ela foi extinta pelo STF, né? O STF julgou e decidiu que não cabe mais, que a prescrição do FGTS é a mesma aplicada às demais verbas trabalhistas. Então, são igualzinho 2 anos a contar da extinção do contrato do trabalho e 5 anos a partir do... e 5 anos os valores referentes aos últimos 5 anos de contrato de trabalho. Eu vou ver aqui só a súmula 362, eu vou ler para vocês porque eles fazem um lapso temporal. Ela diz o seguinte: para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13/11/2014, que foi quando teve o julgamento do STF, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observando o prazo de 2 anos após o término de contrato de trabalho. Então, é aquela quinquenal, 5 anos, dos últimos 5 anos da relação trabalhista, respeitada 2 anos após a extinção do contrato para poder entrar. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos a partir de 13/11/2014. Certo? E eu quero que vocês lembrem que a parcela principal, quando a parcela principal está prescrita, o FGTS também ele é prescrito. Então, se a parcela de hora extra está prescrita, necessariamente o valor de FGTS referente àquela parcela de hora extra também está prescrito. Certo, gente? Então, com isso eu encerro a explicação sobre o FGTS, que é uma poupança forçada, é um pagamento de uma alíquota de 8% nos casos dos trabalhadores, inclusive nos casos dos trabalhadores urbanos ou rurais ou avulsos, 2% por caso do aprendiz. No caso do empregado doméstico, o empregado doméstico também tem direito, 8% também, mas ele é pago pelo E-Social, é pago por um... o E-Social que você entra no site, o próprio empregador pode fazer isso, né? O empregador doméstico. E você paga um tributo único, que é o Simples Empregado Doméstico, e aí você paga esse valor e já é embutido, né? O valor que você paga já é embutido, os 3,2% da multa, para você não pagar 40% quando encerra, mais os 8% de
FGTS mais o INSS. Então, é tudo pago junto. É tudo gerado junto e você paga tudo junto para não ter complicação. Aí o caso do empregado doméstico, mas a alíquota do FGTS é a mesma, é uma alíquota de 8%. Os 3,2% é referente aos 40% que você não paga quando encerra o contrato de trabalho. Então, só é facultativo o FGTS hoje para os diretores não empregados, ou seja, aqueles diretores que não têm subordinação naquela empresa, diretores de SA, diretores CEOs de empresas que não têm uma subordinação, e aí esse FGTS ele é facultativo. Existem possibilidades de saque do FGTS, previsto no artigo 20 da Lei 8.036, e aí eu peço que vocês leiam as hipóteses previstas, mas as mais comuns foi as que eu trouxe aqui: falecimento, rescisão de contrato, calamidade pública, doenças. Então, essas questões, elas aí, nesses casos, pode-se fazer o saque, compra da casa própria, pode-se fazer o saque do FGTS. E a partir de 2019, a partir da Lei 13.952 de 2019, se passou a existir dois tipos de formas de sacar o FGTS, que é o saque rescisão e o saque aniversário. Saque aniversário é aquele saque que é feito anualmente, uma porcentagem que é sacada anualmente no mês do aniversário do empregado. E o saque rescisão é o saque que é feito quando há rescisões, né? Aquelas questões previstas, que já estão previstas no artigo 20, exceto a que é prevista de saque no mês do aniversário. Tá certo, gente? E aí tem a prescrição, que ela vai ser bienal, quando se trata ela é bienal para entrar na justiça, ou seja, 2 anos até 2 anos da extinção do contrato de trabalho, e ela vai ser quinquenal, ou seja, eu só posso cobrar os valores dos 5 anos anteriores, dos últimos 5 anos de contrato de trabalho. Então, assim eu encerro essa aula. Mais um assunto para nossa prova. Assuntos importantes, tá, gente? Estabilidade é um assunto muito corriqueiro, é um assunto corriqueiro em prova, é um assunto corriqueiro na lida trabalhista. Até mesmo que quem quer fazer concurso aí para juiz, porque for, lida muito com estabilidade, há muito pedido disso. E FGTS também, porque FGTS é uma verba rescisória que vocês têm que pedir, e o ideal é que vocês saibam quando pedir, quem tem direito, aonde tem direito, tá bom? A nossa próxima aula, a nossa última aula, vai ser sobre aviso prévio e término de contrato de trabalho. Então, a gente vai estudar as formas de se terminar o contrato de trabalho e quais são as verbas que são devidas. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Bom estudo, boa aula. Faça uma leitura da lei do FGTS, leiam uma doutrina que vocês acharem melhor, uma doutrina realmente atualizada, tá, gente? Pelo menos de 2018, nesse caso. Um beijo e até mais.